eu gostaria de dizer assim, que o que eu vou falar, ele está contido nos livros litúrgicos, né? Na teoria, nos trabalhos litúrgicos. Mas observar também aí, cada paróquia tem aí o seu padre, né? Que ele vai observar os seus trabalhos, né? O padre Cleito falou isso, né? No curso, no encontro, né? Mas lembrar que na paróquia, né? Ou seja, uma coisa é eu falar teoria, na prática, aí nós temos que observar também algumas orientações aí na sua paróquia, na sua comunidade, tá? Então, esse desafio que foi me dado para falar um pouco de liturgia, né? Lembrando, primeiramente, né? Eu vou estar basicamente olhando a liturgia Vaticano II, né? O Concílio Vaticano II, que foi a grande reforma litúrgica que nós tivemos, ainda está sendo aí aplicado, tem muita coisa ainda que caminhar para nós, para nossa vivência. Então, a liturgia em sentido de Vaticano II, tá? Então, só lembrando essa minha questão, esse meu trabalho que vai acontecer hoje. Então, antes de entrarmos em ensino texto, eu gostaria de falar liturgia. O que é a palavra liturgia? Né? Então, para conhecermos melhor esta palavra, né, esta etimologia da palavra, o termo liturgia vem do grego clássico. Né? Leiturgia, raiz, leite, popular. Né? O mesmo que seus correlativos, né? No sentido absoluto, sem necessidade de se especificar o objeto, para indicar origem e destino popular de uma ação, de uma iniciativa. Ou seja, a liturgia é a celebração da nossa vivência, da nossa experiência. Então, liturgia é o celebrar popular, o celebrar do povo. Então, agora há pouco, o diácono Luiz e o seu Lazinho conduziram a oração inicial com uma liturgia, uma celebração onde que nós podemos especificar. Mas nossa liturgia, como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, é a celebração da Santa Missa. Claro que não dispensa que nós possamos rezar. Padre, posso fazer outras orações? Posso fazer, por exemplo, o Liturgia das Horas, que é a oração que o diácono, que os padres rezam, que os religiosos rezam? Sim, claro, não dispensa também desta liturgia para a nossa vida. Mas a liturgia na qual o ministro está inserido dentro da comunidade paroquial é a Santa Missa em especial, né? Claro que depois temos as outras celebrações, né? Temos também aí as outras celebrações nas quais o povo também participa, que também podemos citar liturgia. Mas lembrando, repito, vou estar falando de outras, posso falar de outras liturgias que acontecem, outras celebrações que acontecem durante a nossa vida cristã, mas vou falar especificamente da Santa Missa, da nossa ação litúrgica na Santa Missa, tá? Então, a liturgia na vida da igreja, ela tem suma importância, porque o nosso celebrar é um gesto de louvar a Deus. O celebrar, o estar em celebração, é um gesto de louvar a Deus. Eu estou falando basicamente daquilo que eu estou vivenciando na liturgia, né? O importante dentro da Santa Missa é que eu esteja em comunhão, em oração. E ali acontece o mistério de Cristo, o mistério do Senhor. Então, para nós é importante termos esta clareza de conhecimento da nossa liturgia, que faz parte da nossa vida. Ou seja, Deus quer que os homens estejam inseridos no mistério. Essa é a formação que nós devemos ter, né? Tendo sempre esta consciência. Eu tenho que estar inserido naquele mistério. Ou seja, por quê que eu disse que a celebração do povo? O povo tem que estar participando, né? Fazer rezar. O celebrante, o presidente da celebração, que no caso, na liturgia da Santa Missa é o padre, ele tem que levar, ele tem que conduzir a comunidade à oração. Então, primeira coisa, a importância da liturgia na vida da igreja, a liturgia na vida da igreja é levar o cristão, é levar
o participante da celebração à oração. Me conduzir à meditação. Porque por muitas vezes, né, você pode até dizer assim, eu fui à missa e voltei do mesmo jeito que eu fui. Possivelmente você não conseguiu se integrar naquela celebração litúrgica. Naquele momento em que você tem que ter a sua intimidade com Deus. Aí por diversas situações, né? Daí nós não vamos citar situações, mas diversas situações que podem estar dizendo assim, eu não consegui rezar, eu não consegui participar da Santa Missa. Ou seja, eu estava lá de corpo presente, não estava com o Espírito, não estava inserido no mistério. Então, a celebração eucarística para nós, ela deve ser de suma importância. Por quê? A presença de Cristo, a presença do Senhor, a presença de Jesus naquele momento, ela está real, ela está presente naquele instante em que eu estou celebrando, né? Persona Christi, né? Em Persona Christi é o presidente da celebração, o padre, está em Persona Christi. Então, Cristo está ali presente e depois acontecendo a consagração, a transubstanciação, corpo e sangue, Jesus Cristo presente, presença real na Eucaristia. Então, para nós é de suma importância termos esta clareza de que a Sagrada Liturgia, ela vem trazer para nós presença real de Cristo, presença do Senhor na obra perfeita de Deus, na glorificação de Deus. Depois nós vemos aí na Sagrada Escritura, conforme vamos estar celebrando, nós vemos na Sagrada Escritura os diversos momentos de oferendas, de celebrações, do culto do povo de Deus, do momento de encontro com Deus, momento de selar alianças com Deus. Então são celebrações litúrgicas que vão acontecendo. Por isso, a importância para nós hoje. Lá no início da igreja primitiva, daí isso é só para a gente poder estar vendo por que hoje a liturgia ela tem importância. Porque eu falo para vocês que muitas vezes eu ouvi pessoas falando, mas é sempre a mesma coisa, é sempre os mesmos textos, são sempre as mesmas coisas. Não. A celebração litúrgica, ela é cada celebração é uma única celebração. Ela é nova. Ela faz-nos memória da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Depois eu vou estar falando algumas questões sobre esta celebração, né? Porque acontece o que na Santa Missa? O Calvário. Acontece aquela recordação, celebração do memorial da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós, é observar que a celebração eucarística ela tem suma importância. E lá nos primórdios da igreja, na igreja primitiva, nós vemos que era uma ceia, era uma refeição. Era o momento em que o povo iria se alimentar de Cristo, iria se alimentar do corpo do Senhor, onde ele deixou este alimento de nossa fé. Então, Cristo está perfeitamente presente na Eucaristia, na celebração litúrgica de nossas vidas. Então, recordando esse momento que a nossa peregrinação terrestre ela vai acontecendo, né? Então, Cristo ele inseriu este momento celebrativo quando ele diz, né, lá na última ceia, este é meu corpo e este é meu sangue, para unir a nossa peregrinação terrestre com a nossa celebração celeste. Então, para a gente poder ver a importância, é ir na missa, é participar da Santa Missa integralmente. Integralmente. Eu estou em oração completa, eu estou intimamente ligado. Ali entra a minha vida terrena com a minha vida celeste. Então, em torno da liturgia, da celebração da Eucaristia. Então, para nós, o destaque para nós nesse momento é a importância de celebrarmos. Importância de eu estar lá na Santa Missa. Aí, não dizendo não somente como ministro
extraordinário da Sagrada Comunhão, mas também como cristão, como fiel que está lá participando integralmente daquele momento celebrativo. É interessante também dizer que a presença real de Deus nas nossas vidas, a presença real de Deus, é Deus que está ali presente conosco naquele momento celebrativo. Por isso, a exigência de alguns comportamentos, principalmente do silêncio, principalmente do concentrar-se naquele momento de oração. Para assegurar a plena eficácia, é necessário, porém, que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito, unam somente as palavras que pronunciam e cooperem com a graça de Deus, que não aconteça de a receberem em vão, ou seja, eu estou ali para celebrar, o não acontecer em vão, o não estar ali por estar, porque é domingo, ou porque eu vou à missa todo dia, estou acostumado todo dia, ou porque eu tenho uma missão de servir como ministro extraordinário, ou porque eu tenho que tocar na missa, ou porque eu tenho que estar lá para ajudar. Não, eu tenho que ir para que eu realmente veja a ação de Deus liturgicamente, celebrando a minha vida de fé. Então, lembrar desse destaque que eu dou. Não deixar que aconteça que eu vou lá receber a Eucaristia em vão, ou ouvir a palavra de Deus em vão. Não é só porque eu estou acostumado, tá? Mas é porque eu sei do sentido místico da celebração. Eu conheço, eu sei que Deus está ali presente, eu sei que Deus pode agir na minha vida no momento em que eu vou lá entregar minha vida no altar. Tá? Então, lembrar sempre disso, que a participação da Sagrada Liturgia também, ela não se esgota somente ali naquele momento da missa. Não é só ali na missa, sair para fora, acabou. Não, ela se estende. Ela se estende. Por quê? Ela é minha vida espiritual. Então a importância da liturgia na vida da igreja é alimentar esta vida espiritual. Porque eu chegar à Santa Missa, eu participar da liturgia, aí também vamos citar os outros momentos litúrgicos da nossa vida, como por exemplo, na nossa vida de oração, a liturgia das horas, ou o ofício divino das comunidades, ou a leitura orante da Sagrada Escritura, que podem perceber, não sei se vocês já perceberam em todos esses momentos da nossa vida, que nós temos aí um momento de inicial, um momento de meditação e depois um momento de finalizarmos e de levarmos adiante. Ou seja, a partir do momento em que a liturgia termina dentro da igreja, ela começa no meu dia a dia. Então, repito ali, a participação na Sagrada Liturgia não se esgota somente na liturgia, no ato litúrgico, mas ela vai por toda a minha vida espiritual. Então, é o reflexo. O cristão é chamado a rezar em comum, entrar também no seu quarto para rezar, a sós com o Pai. Então, em todos os momentos, a partir daquele momento da celebração, do final da celebração litúrgica, inicia-se também a minha celebração pessoal. Inicia-se também a minha vida pessoal como cristão, como católico. Então eu vou começar a ser reflexo. Eu gosto também de ver essa visão de reflexo daquilo que eu aprendi na Santa Missa. Daquilo que eu aprendi através do meu gesto litúrgico. Então, no momento em que eu vou vivendo, a liturgia ela tem que ser inserida na minha vida. Eu costumava dizer lá, quando eu estava no seminário, quando eu trabalhava com seminaristas, que a oração tem que refletir lá fora. O que eu rezo, eu também vivo.
Então, se não tem essa vivência, infelizmente eu estou caminhando errado. Estou caminhando errado. Se não tem esta vivência daquilo que eu rezo, eu tenho que rezar e mostrar para aqueles que estão à minha volta que eu sou reflexo do Deus no qual eu professo a minha fé. Então, resumindo e finalizando essa primeira parte, importância da liturgia na vida da igreja. É celebrar a vida, é celebrar o mistério de Cristo, é celebrar também a minha vida de espiritualidade. Então, eu sempre uso um termo nas comunidades falando da coroação da nossa semana, mas também é o início, dizendo que a celebração eucarística ela coroa a minha semana de vida de oração, para aqueles que participam somente aos finais de semana, mas também temos aqueles irmãos e irmãs que participam diariamente da Santa Missa, nas paróquias que temos missa diária, ela é a coroação. A liturgia, portanto, é a coroação de toda uma vivência, de toda uma caminhada que eu tenho feito dia após dia no meu viver como cristão. Depois, a partir desta celebração, para que eu possa compreender melhor esta celebração, a igreja propõe o chamado ano litúrgico. Por quê? Porque eu vou entrar naquela questão que eu falei agora há pouco. Tem gente que fala assim, é sempre a mesma coisa. Não, não é sempre a mesma coisa. Eu vou na missa, a missa é toda missa é igual. Não. Pode ser fisicamente, teoricamente igual, mas cada missa é a renovação do mistério pascal de Cristo, é a renovação do sacrifício de Cristo. Portanto, durante o ano, nós celebramos, temos celebrações diversas. Então, aí vai aparecer para vocês no ano litúrgico, o calendário litúrgico que nós temos, para você ver que ele se repete, com certeza ele se repete. Mas por que ele se repete? Porque é aquilo que eu estava dizendo, nós estamos esperando a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda aconteceu. No evangelho de hoje nós vamos ouvir falar desta primeira vinda, o servo de Javé. Mas nós estamos esperando a segunda vinda. Então, como nós estamos esperando a segunda vinda, nós celebramos durante o ano na igreja a nossa vivência durante as missas, Daí você pode perguntar, daqui a pouco eu vou mostrar os objetos, aí você vai ver também as cores litúrgicas, Mas no ano litúrgico, nós iniciamos o ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Então, nós iniciamos ali no primeiro domingo do Advento, temos 4 semanas, primeiro, segundo, terceiro e quarto domingo do Advento. Depois temos o ciclo do Natal, que nós vamos ver lá, começa com o Natal, Sagrada Família, Mãe de Deus, Epifania do Senhor, Batismo do Senhor. Isso é o final do ano. Então, no final do ano civil, podemos perceber que estamos vivenciando ali o ano litúrgico. Não quer dizer que o nosso ano litúrgico ele se celebra, não acaba com o ano civil, mas ele acaba, daí nós vamos ver lá com a festa de Cristo Rei do Universo. Mas durante o período, nós temos ali, que nem eu estou falando, o ciclo do Natal, que inicia-se com o Natal, depois Sagrada Família, a Santa Mãe de Deus, que nós celebramos no 1º de janeiro, Depois a Epifania do Senhor e o Batismo do Senhor, encerrando assim o ciclo do Natal. Depois nós temos entre o Natal e os outros, o ciclo da Quaresma, por exemplo, nós temos o chamado tempo comum. É o que hoje nós estamos vivendo. Então, o tempo comum não são essas celebrações que nós dizemos assim, celebrações mais fortes. Eu costumo usar desse termo, tá? É o termo que eu uso. Celebrações fortes, momentos fortes da nossa vida de oração, mas são momentos que nós somos convidados a celebrar também. Repito lá no início, a coroação da nossa vida cristã. Depois, então, no primeiro ciclo do tempo comum, vai da primeira
a quinta semana, depois vamos mais algumas semanas a 11ª semana do tempo comum, depois entramos na celebração do ciclo quaresmal. Um tempo fortíssimo da nossa igreja, no qual nós somos chamados à penitência, ao jejum, à oração e à conversão. Então, iniciando com a quarta-feira de cinzas, indo até aí a quinta semana da quaresma, celebrando aí o domingo de Ramos, iniciando a Semana Santa com o Tríduo Pascal. Tá? Então, nós celebramos o período quaresmal, né, durante as 5 semanas quaresmais, né, com a quarta-feira de cinzas, celebrando penitência, jejum, oração, esmola, exercícios quaresmais. Depois, o Tríduo Pascal, iniciamos o tempo pascal. O tempo pascal, que é um novo tempo da nossa igreja, né, para celebrar a ressurreição de Cristo. São 7 semanas até o Pentecostes. Peço desculpa que aí a tosse, mas a garganta está secando. A ascensão do Senhor, depois a 7ª semana da Páscoa e depois Pentecostes. Encerrando com o Santíssimo Corpo de Cristo. Durante esse período, nós celebramos aí a memória da paixão, morte e ressurreição, e o tempo pascal, a ressurreição do Senhor. Depois nós retomamos com a 12ª do tempo comum, 12ª semana do tempo comum, lembrando que hoje nós estamos encerrando a 15ª, hoje sábado da 15ª semana do tempo comum. Amanhã, no domingo, ou hoje à noite, quem participar da Santa Missa, nós já celebramos a 16ª semana do tempo comum. E vamos até a 34ª semana do tempo comum. Durante esse período de tempo comum, nós não vamos dizer, festa como eu estava citando aqui, Pentecostes, Santíssima Trindade, a Páscoa, o Natal, nós não temos estas festas celebrativas, mas nós temos celebrações na qual, durante o tempo comum, nós podemos celebrar durante a semana. Lembrar sempre que durante a semana nós podemos celebrar os diversos santos da nossa igreja. Nós celebramos aí em momentos específicos festas de Nossa Senhora. Momentos específicos celebramos também a memória dos santos. Hoje, por exemplo, no sábado, nós estamos celebrando neste sábado Santo Inácio de Azevedo e companheiros mártires, ou seja, 40 mártires que tiveram aí seu sangue derramado para a evangelização. Então, durante o tempo comum, nós temos diariamente, para quem participa da liturgia diária, diariamente nós temos aí os santos celebrando, né? Lembrando que no domingo é o dia do Senhor, então no domingo nós não celebramos, com exceção destas festas específicas que eu citar agora, a Ascensão do Senhor, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, a Sagrada Família, o Batismo do Senhor, a Epifania, a Sagrada Família. Então, com exceção dessas celebrações que nós temos aí, que podem, com exceção do Corpus Christi não, mas caem no domingo, nós celebramos. E depois temos aí específico, por exemplo, mês passado nós tivemos São Pedro e São Paulo, que celebrou no domingo, mas é porque a nossa tradição, ela pede que se celebra no domingo, tá? Então, quando a tradição pede, celebra-se uma memória dos santos, por exemplo, citando novamente São Pedro e São Paulo, que nós celebramos no domingo após aí a festa. Lembrando que tradicionalmente é dia 29 de junho, né? Então, mas a nossa igreja no Brasil celebra-se no domingo após. Entre o dia 20, celebra-se no domingo entre o dia 28 e dia 4 28 de junho e 4 de julho. Então, são celebrações especiais, celebrações específicas que podem ser celebradas no domingo. Lembrando que o domingo é dia do Senhor, então nós não temos aquele costume, o padre ele usou a cor vermelha porque celebrou um mártir no domingo. Então, não, se é domingo do tempo comum, é verde, tá? Então, lembrar isso, não é porque o padre é palmeirense, né? Mas
Verde porque nós estamos vivendo o tempo comum. Porque às vezes muita pergunta surge, né? Por que o padre usa vermelho? Por que o padre usa branco? Por que o padre usa roxo? Por que o padre usa verde? Então vamos lá. Tempo comum, verde. Repito, aos domingos, o padre vai usar verde, com exceção daquelas festas que caem no domingo, que podem ser alteradas. Por exemplo, repito, São Pedro e São Paulo, vermelho, mas foi no domingo, porque é uma festa especial. Mas, domingos do tempo comum, verde, vai usar verde. Domingos da quaresma, domingos do advento, roxo. Domingos no qual nós celebramos no ciclo do Natal, branco. Ciclo da Páscoa, branco. Tá? Então, né, o momento, o vermelho, por que o vermelho? O vermelho são as festas referentes ao Espírito Santo, né, no caso Pentecostes, vermelho, e os mártires, tá? Celebrando os mártires e os apóstolos. Então, assim nós vamos vivenciando este ano litúrgico. O ano litúrgico encerra quando, padre? Festa de Cristo Rei do Universo. Tá? Então, na festa de Cristo Rei, nós terminamos o último domingo do tempo litúrgico, o 34º. Aí temos a 34ª semana e já entramos no advento, tá bom? Então, só para a gente poder se situar quanto ao ano litúrgico, tá? Muito bem. Agora, para que nós possamos, né, compreender melhor, o que nós fizemos aqui? Eu falei da liturgia na vida da igreja. Essa liturgia nos leva a celebrar. E aí, durante a celebração, o que nós falamos agora? Tempo litúrgico. Durante o ano litúrgico, temos cada dia uma celebração. Mas para que a gente possa realizar a liturgia, existem objetos, né? Assim como nós precisamos do nosso trabalho, nós precisamos ter os objetos para trabalhar, para exercitar o nosso trabalho. Então agora eu vou apresentar para vocês os nossos objetos litúrgicos. Eu trouxe alguns aqui, tem muito mais, claro, mas esses são os principais, os mais utilizados pelos ministros. Aí na paróquia que não tem aí o acólito, o coroinha, o ministro que exerce essa função, eu gostaria de apresentá-los para aqueles que não conhecem, né? Claro que eu estou me preparando para me tornar ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, mas eu já tenho um conhecimento, ou seja, eu já fui lá antes de eu me tornar ministro, eu já fui acólito, né? Porque às vezes a gente já tem uma caminhada, né? Porque, por exemplo, o padre não chegou a ser ministro extraordinário da Sagrada Comunhão na paróquia, mas eu fui durante o meu período de seminário. Mas eu fui acólito, eu fui coroinha, né? Na época que a gente ainda tinha aí a nossa caminhada, não tinham instituído os acólitos na diocese, né? Mas tinham coroinhas, né? Então eu era coroinha, né? Fui coroinha durante muitos anos. Então, aí a gente vai conhecendo, você pode dizer assim, mas eu fui catequista também, daí você já conheceu um pouquinho, enfim. Mas agora eu quero, assim, apresentar para vocês os objetos que nós vamos estar utilizando com maior frequência durante a Santa Missa, tá? Não vou precisar do óculos. Só atrapalha a gente. Muito bem. Pessoal, então, aquilo que eu mais utilizo na Santa Missa. O padre sumiu lá da tela. Eu vou ter que vir mais para trás, mas para me pegar as coisas. Por favor, diácono. Tem que ficar aqui para a gente poder ver o padre também, né? Isso. O que a gente mais utiliza, tá? Então, primeiro, né, para a gente fazer as preparações, aqui tem a patena, tá? Patena. Aí pode ser, né, uma desse tamanho, né, que é um tamanho normal de costume, pode ter aquelas maiores, né, que eu já ouvi alguém falar, e aquele prato que o padre tem. Não, não é prato, é patena, tá? Né, que tem algumas paróquias que é grande,
né? Maior que essa aqui que eu estou segurando, tá? Então, não é prato, é patena, tá? Lembrar sempre disso. Se quiser anotar aí para você lembrar. O cálice, né? Aí tem de vários modelos, tamanhos e beleza, grau de beleza, né? Não estamos também citando dentro da liturgia a beleza, é grande, é pequeno, é dourado, tem cromado, tem desenhos, não. O que é importante é a dignidade do objeto, tá? Então, os dois principais, cálice e patena, que nós utilizamos para expormos ali, para levarmos o vinho e a água, as galhetas, tá? Então, o vinho e a água. Aqui tá com água nos dois, tá? Mas um é vinho, o outro é água. Então, as galhetas sempre colocados, tá? Depois, o padre lá na paróquia, o diácono pediu para a gente apresentar os objetos, mas eu vou fazer uma coisa que eu tenho percebido, né? Pelo menos aonde eu tenho ido celebrar, a preparação desse cálice, que os ministros fazem. Como a preparação, padre? É montar ele para poder levar para o altar. Então, aí eu vou usar os materiais chamados alfaias, tá? São as alfaias. Então, padre, como é que vamos fazer para montar o cálice, né? Esse aqui é o sanguíneo. Então, o sanguíneo, para destacar lá na sua comunidade, eu não sei como que é. Eu estou dizendo como que é os objetos que eu trabalho, tá? O sanguíneo, ele vai ter um destaque aqui nessa parte de baixo, tá? Se tem alguns que tem dos dois lados, mas... né? E a dobradura dele, né? Ele é dobrado dessa forma, tá? Quando você colocar no cálice, porque eu vejo que muitos ministros, eu estou fazendo isso porque eu vejo que muitos ministros preparam para a missa na paróquia, que não tem sacristão, né? No caso nosso aqui da catedral, onde eu estou trabalhando, nós temos o sacristão. Então, o sacristão que faz essa parte. Mas lá você vai colocar primeiramente o sanguíneo, lembrando, sanguíneo. Depois, a pala. Isso aqui chama pala, tá? Então, para que serve isso, padre? Só para tampar o cálice para não cair um mosquitinho, tá? É só para isso que serve a pala, na verdade, tá? Então, a pala e o corporal. Corporal, como o próprio nome dele já diz, né, é para que não caia partículas, né, porque querendo observar, né, vamos observar ali a partícula, seja ela um grãozinho, seja ela a parte inteira, seja ela pequena, o tamanho que for é Cristo. Então, é Cristo que está presente ali. Então, o corporal, o próprio nome já diz, é para colocar sobre ele o corpo de Cristo, tá? Então, o corpo e o sangue. Então, né? E a dobradura do corporal, né? Geralmente, os desenhos do corporal vêm aqui bem no meio dele, tá? Então, esse aqui vem no meio. Daí, a dobradura deles, eu não sei se vai dar para perceber, mas né, dessa forma que é sempre dobrado, tá? Então, lá, quem prepara vai dobrar de uma forma em que você vai abrir o corporal. Como nós estamos aqui numa formação litúrgica, eu só vou fazer umas questões que eu já vi acontecer, e não foi só ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, não, foi padre também que eu já vi fazer, tá? E não é para fazer, tá? Não faça. Você na missa fez lá, tá? O corporal, né? Aí eu vou colocar aqui o cálice. Aconteceu o quê? A celebração da ceia eucarística nesse momento. Terminou a ceia, terminou a missa, o que é que você vai fazer lá? Você vai guardar o corporal. Eu já vi o ministro, quando vai guardar, o padre,
né? Já vi padre, mas não foi aqui não. Vou utilizar o termo que o meu professor de liturgia usava. Lá na China comunista, né? Não foi aqui não, na diocese que eu vi, tá? O padre fazer isso aqui. Não, gente. Por quê? Qual que é o intuito dessa peça? Se cair partícula, ou se pingar vinho, vai pingar aqui em cima. Se eu faço assim, o que, é que vai fazer? Eu estou chacoalhando uma toalha, vai cair o quê? Os farelos, vai cair as partículas no chão. E essa não é a intenção. Então, o que, que você vai ter que fazer? Da mesma forma, senhor ministro, senhora ministra, que você estendeu, você vai dobrar. Tá? Não faça esse chacoalhar. Tá? Então, ele já vem dobradinho assim perfeitamente para você fazer isso. Ó. Abrir o corporal. Se você, na sua paróquia, faz a purificação ou recolhe do altar, você vai fazer isso aqui. Fechou o corporal. Ok? Daí, lá onde vai ser feito a lavagem desses objetos, aí lá a pessoa que vai fazer esse trabalho, ela vai estar realizando, né, a purificação também deste objeto. Tanto é que não é lavar como lava-se as roupas. Tá? Lembrar sempre, se você, ministro ou ministra, um dia for pedido para você fazer esse trabalho aí na paróquia, lembrar sempre, esses objetos você não vai lavar junto com as roupas que você está acostumado a lavar. Ah, vou lavar junto com a túnica do padre, porque o padre pediu para mim lavar a túnica. Não, não vai lavar junto. Primeiro passa-se na água pura, né? Passa-se lá na água, deixa lá, faz essa lavagem nessa água pura, tá? Nessa água pura. E depois você vai colocar essa água num lugar específico, tá? Não vai jogar no esgoto, tá bom? Né? Você vai colocar num lugar específico. Depois que você fizer essa primeira purificação, aí sim você pode lavar separadamente, né? Lembrar sempre disso, separadamente, mas aí você pode lavar de forma que ele vai ser realmente purificado. Então, lembrando, sanguíneo, corporal e pala. Tá? Então, essa sequência. Ah, realmente, eu falei, mas eu vou falar mais uma vez. Então, a sequência que eu já vi colocar de forma diferente. Então, a sequência desta preparação é sanguíneo, patena, pala e corporal. Por que você tá falando? Por que eu estou falando isso assim? Porque eu já vi colocar o corporal e a pala. Tá? Esse aí que a gente observa, né? A gente não que eu tô, né? A gente fica ligado a isso direto, mas a gente sempre observa as preparações e aí por onde a gente vai rezar as missas, né? Vai presidir as missas, a gente vai vendo, tá? Então, os objetos. Depois, antigamente, quando eu aprendi, era manustérgio, hoje ainda é manustérgio, mas o manustérgio está diferente hoje. Tem essas toalhinhas, está escrito purificai-me. Em muitas paróquias tem, mas tem paróquias que ainda tem o manustérgio, né, que vai feito aí a purificação na mão do padre, tá? Então chama-se manustérgio, não é toalhinha, é manustérgio. Né? E depois tem, né, a bacia para purificação. Então esses objetos também com uso frequente, tá? Temos aí, para colocar as reservas eucarísticas, né? Aí temos essa peça aqui, né? Essa é pequenininha, mas chama âmbula, tá? Ela é pequena, né? Temos ali a outra âmbula, né? Não, essa aqui, Luiz, a grande. Né? Então essas pequenas aqui podem ser utilizadas como âmbula. Aquela maior, né, que eu não trouxe, é ciborium, tá? Então, mas é para a mesma função, guardar as reservas eucarísticas, tá? Essa aqui tem a filhinha dela que é menor, né? Chama teca,
tá? Essa maiorzinha pode ser considerada âmbula também, mas ela é teca. Então, essa geralmente é usada na igreja, né, para colocar reservas eucarísticas ou até mesmo para guardar a hóstia grande, né, a consagrada grande, para utilizarmos para adoração. Essa aqui é a mais utilizada pelos ministros. Para quê? Para quê, padre, que o ministro usa? Essa pequenininha, né? Essa minha deve caber umas 6 partículas, ou até um pouquinho mais. É para que eu faça o viático. O que é o viático, padre? Viático, com certeza depois não, em outro momento vão falar para vocês, mas o viático é o levar a Eucaristia para os enfermos, tá? Aquelas pessoas que estão acamadas, que não podem ir à igreja, e esse chamado viático. Então, essa aqui é a que você mais vai utilizar. Daí, você pode ter até um pequeno corporal para que você possa transportá-lo. Tem alguns ministros mais zelosos que eu já percebi que eles têm, além do corporalzinho, eles têm ainda uma bolsinha, né, para poder levar essa peça aqui junto, tá? Eu não tenho, não trouxe, né, porque esse aqui, né, eu uso ela na mala de missa. Ah, sim. Então, lembrar, né, vou usar essa maior, mas aí você vai ter a sua menorzinha lá, né? Se você, com certeza, já deve estar até adquirindo ou tem lá na paróquia disponível, você vai colocar ela para transporte, para levar para o seu viático, para o seu enfermo. Você vai pegar, colocar ela, né, sobre o seu corporal e fazer essa, esse procedimento, tá? Então, para que acontece isso? Para não ter perigo dela cair, tá? Não ter perigo dela cair. Lembrar sempre, né, zelo, devoção, porque você está com o corpo de Cristo sendo transportado. Ah, não vou pegar lá na igreja, eu tenho que ir lá atender um enfermo. Não vou pegar lá na igreja e depois vou no mercado, depois eu vou lá no enfermo. Não vou fazer isso, tá? Então, sempre com esse cuidado, com esse zelo para com a teca. Padre Cleiton, chegou uma pergunta aqui em relação a isso Certo. que o senhor está falando. Opa. A Valdelise Taborda perguntou assim: quando destampa a âmbula, a tampa fica virada para cima ou para baixo? A tampa da âmbula. Olha, isso aí, né, é uma questão que se coloca, se o questão prática, né, seria o ideal colocar, eu pelo menos acho que o ideal seria colocar dessa forma. Por quê? Lembra que eu falei do corporal? Né? Se acaso, agora, como que é o nome dela? Valdelise. Se acaso lá onde você vai destampar, a âmbula tem um outro corporal, aí você pode colocar. Tá? Mas agora, padre, se eu vou deixar lá no altar, ou se eu vou deixar lá na credência e não tem esse corporal, coloque assim. Porque, como eu disse, qualquer partícula é corpo de Cristo. Então, sempre esse zelo, tá? Tomar cuidado quanto a isso, né? Tem lugar, né, que a gente não tem condições. Não estou querendo dizer que não tenha o zelo, mas que não tenha condições dessa preparação. Mas o ideal é sempre ter o quê? Um corporal. Tem paróquia que o padre faz a purificação no altar. Tem paróquia que não. Tem paróquia que a purificação é feita na credência. Então, é sempre interessante você ter lá na credência um corporal. Por quê? Daí você pode fazer isso que você está perguntando, viu, Valderine? Colocar assim. Por quê? A partícula que estava aqui na tampinha vai estar no corporal. Tá? Lembrar sempre disso. Se não tem corporal, eu vou colocar dessa forma, tá? Mas se tem corporal, eu posso colocar com ela para baixo, tá? Lembrar sempre do zelo. É o que a gente tem que identificar, tá ok? Para missa, temos o livro chamado Missal, tá?
Então, o missal, que é o livro de orações da missa. Aí tem aquela questãozinha, né, sempre básica, das fitas, né? Aí cada comunidade vai ter a sua técnica, cada ministro que prepara, né? Porque geralmente é o ministro que vai lá preparar, pelo menos eu percebo isso, né? O ministro sempre está preparando. Então, não tem uma sequência, pelo menos a minha visão, não tem uma sequência de fita. A fita verde, ela é colorida, não, mas isso aqui eu acho que é para a gente poder aprender também. Tá? Aí, o que acontece? Lá na comunidade, né, a fita verde está para o oremos. Você vai preparar. Né? Então, aí cada comunidade tem a sua sequência lá, tem o seu jeito de fazer, de preparar, para não se perder. Tá? Então, é quando os ministros vão se organizando para não se perder. E nesse missal, é aquilo que eu estava dizendo do ano litúrgico. O missal, ele vai trazer para nós, né, as orientações das celebrações litúrgicas, tá? Então, aqui nós temos a oração eucarística, aqui nós temos o oremos das missas, aqui nós temos a vida dos santos, um trechinho, né, no santoral, que vai nos levar até a celebração. O uso do missal é do padre. Tá? Mas por que o senhor está mostrando para nós que vamos ser ministros? Tem paróquia que não tem acólito, como eu disse, nem coroinha, que o ministro vai levar para o padre. Hoje nós estamos fazendo muito, mas aí para você poder estar levando até o padre. Né? E uma outra questãozinha, lembrando que às vezes tem ministro que é maior que o padre, né? Ou a mesma coisa que coroinha, tem coroinha que é maior que o padre, né? Então lembrar sempre de você fazer isso aqui, ó. Se você é maior, né? Tem coroinha, esses dias eu fui rezar numa paróquia, tinha uma coroinha bem pequenininha, né? Então, né? Aí sim, porque o coroinha é menor que o padre, mas se você for do tamanho ou maior que o padre, sempre ficar de lado, tá? Buscar essa descrição. Padre, chegou uma outra pergunta aqui do Daniel. Ele mandou assim: eu tenho uma dúvida. Caso eu esteja levando a hóstia para uma pessoa e ela venha cair no chão, o que eu faço? Você vai consumir essa partícula que caiu no chão. Tá? Se for na igreja, né? É essa a pergunta dele, né? Na igreja, né, Daniel? Levando para o enfermo. Daí você vai ter que consumir ela e buscar novamente na igreja, tá? Por exemplo, sempre quando cai no chão, a orientação é que o ministro que esteja com ela, ele consuma aquela partícula, tá? Então, né? Igual aconteceu, mas aí agora nesse tempo de Covid, né? Caiu lá na igreja. Aí a ministra falou assim, padre, o que eu faço? Eu falei, não, deixa que eu consumo, né? Depois ela falou assim, eu fiquei com medo do Covid. Né? Mas não, isso aí é algo interessante de se perguntar, né? Mas a intenção nossa é também com esse zelo, tá? O cuidado e a observação quanto ao transporte. Se cair lá na casa do doente, você entrega para ele, tá? Se cair lá na casa, né? Porque às vezes pode ser que caiu a âmbula e abriu na rua, né? Aí como que eu vou fazer? Volta lá na igreja, né, e pega outra, né? Mas se cair na casa do doente, você pode entregar para ele, porque você já está lá, você vai voltar na igreja e vai interromper a sua celebração litúrgica lá, não, né? Mas se for na casa, especificamente, você pode receber a comunhão. Outro livro usado é o lecionário. Esse aqui também é muito usado. Eu trouxe o semanal, porque nós vamos estar usando ali na paróquia dominical. Então, eu trouxe o semanal, tá? Então, lecionário, por que tem nesse livro, padre? As leituras da semana, as leituras da missa que você vai estar celebrando. Então, temos o lecionário dominical, que é o número 1. Vocês podem ver que esse aqui está no número 2, é o lecionário semanal. E temos o número 3, que é o lecionário dos santos. Tá? Lembrando também, né, como o Luiz falou que eu trabalho com o bispo,
nós temos o lecionário do Pontifical do Romano. O Pontifical Romano eu não trouxe, mas é o livro que nós temos as orações com o senhor bispo, tá? Então, as orações que o senhor bispo faz nas ordenações, nas missas do Crisma, nós temos esse chamado lecionário do Pontifical Romano, tá? Então, é outro lecionário, tá? Algo menos usado, mas deixa eu mostrar aqui também, né? Esse aqui eu tenho para meu uso pessoal, né? E quando eu vou na capela, às vezes tem o missal cotidiano e o missal dominical, tá? Esse aqui é meu uso pessoal. Então, né? O que acontece? Nesse tempo de pandemia, nós não estamos tendo folheto. Então, geralmente eu uso para minha celebração o missal, que é menorzinho, para as capelas, para as comunidades rurais, tá? A nossa realidade tem bastante capelas rurais, então, para a nossa celebração da Santa Missa, tá? Caldeirinha. Caldeirinha é um objeto onde que a gente coloca água benta e tem o aspersório, ou asperge, tá? Então, utilizado para as bênçãos, né? Geralmente, na época do tempo pascal, nós temos aí o momento também do batismo do Senhor, uns momentos que nós recordamos com a água benta, as novenas do Perpétuo Socorro, tá? Ou outras novenas que temos as aspersões. Então, temos essa aqui, é uma caldeirinha pequena, nós temos aquelas maiores, para uma quantidade maior de pessoas, temos o asperge maior, o aspersório maior, mas é algo também utilizado por nós, tá? O turíbulo, usado nas missas solenes, toda missa é solene, gente, mas não é todas as missas que utiliza-se o turíbulo, tá? Mas utilizado nas missas, geralmente nas paróquias, nas missas com o senhor bispo, nas missas do Crisma, Natal, Ano Novo, Páscoa, então, nessas missas que são mais utilizados, né? Não quer dizer, padre, o padre da minha paróquia usa em toda a missa. Então, porque toda a missa é solene, como eu disse, né? Padre vai usar em toda a missa? Pode usar, claro. Então, às vezes tem padre que não usa, por quê? Tem padre que não usa quase por causa, às vezes, da fumaça, tá bom? Então, mas o turíbulo é algo utilizado e os ministros nas paróquias vão fazer a função. Vão fazer a função. Você ministro, você ministra, pode ser que você faça a função lá na sua paróquia, tá bom? Então, lembrar sempre o jeito, não sei se vai dar para ver o jeito que a gente faz, se pegar dessa forma, pegando uma forma mais... Por que pegar assim, padre? Para você poder levantar para pôr o incenso, tá? Então, você forma, baixou, entrega para o padre, facilitando, né? Não sei se vai dar para ver, mas fazer assim, ó para vocês verem. Essa é a técnica do turíbulo, tá? Então, padre, eu vou incensar o padre e vou incensar a comunidade, Isso geralmente faz, diácono, O ministro vai incensar o padre, Então faz a vênia, 3 de 2 e faz a vênia novamente. Cuidado para não levar na testa do padre, tá? Então, tomar cuidado, tá? A naveta, que é sempre o companheiro inseparável do turíbulo, sempre voltado para facilitar. Se você puder levar um pouquinho aberto já para facilitar na hora de colocar lá, tá? Que vem com incenso, então um objeto que você vai utilizar, tá bom? Padre, temos mais uma pergunta aqui. É isso mesmo, irmão. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar, que a sua pergunta pode ser a dúvida de outra pessoa também. E assim a gente clarifica melhor as questões litúrgicas aqui com o Padre Cleiton.
O Marcos Gonçalves perguntou assim: como localizar as leituras no missal? Eu acho que talvez explicar aqui, as leituras estão no lecionário também, né? No lecionário. Já observei ministros com dificuldades para achar. Pergunta do Marcos. Olha, hoje está muito mais fácil, né, para a gente poder procurar no missal, por exemplo, os oremos. Né? Antigamente a gente tinha que ser na raça, né? Tentar lá olhar, que domingo do tempo comum é hoje. Pelo menos quando eu estava servindo, tinha que ver isso, né? Hoje o Liturgia Diária traz o oremos, né? Todas as paróquias têm o Liturgia Diária, que foi aí um trabalho. Por quê? Você vai olhar, né? Tem especificado, né? Tem especificado ali, por exemplo, né? Deixa eu usar aqui um Deus Conosco, né? Tem especificado num domingo, deixa eu ver aqui. Ó, o domingo tem o oremos, mas se você vai lá no início, né? Esse aqui é do São Pedro de São Paulo. Deixa eu pegar um domingo. Aqui. 16º domingo do tempo comum, né? Então, a cor litúrgica verde, que é o que o padre vai utilizar, né? E você vai olhar 16º domingo comum. Eu não tenho, por acaso, lá o Liturgia Diária que vai me dizer isso, ou Deus Conosco. O que eu vou fazer? Né? Vou pela lógica. Domingo passado foi 15º, esse domingo é o 16º. Né? Olha aqui, aprender sempre também procurar no índice. Né? O índice ele vai vir dividido. Né? Daí você vai olhando, né? Por exemplo, tempo comum, aqui no índice, página 344. O tempo comum começa na página 344, tá? E você vai lá na 344 e vai ver, o que vai ter na 344? Vamos lá olhar. Na 344 vai ter o primeiro domingo do tempo comum, tá? Então, o tempo comum vai começar na página 344. Então, tem primeiro domingo do tempo comum. Estou no 15º, então eu vou na sequência lá. No domingo, temos esta orientação, tá? Então, domingo do tempo comum, tá? Achei o oremos, ótimo. Oração eucarística, qual oração eucarística? Se você tiver o Liturgia Diária, ela vai estar indicando. Por exemplo, aqui está trazendo para mim a oração eucarística. A oração eucarística número 3. Aqui. Tá? Eu vou procurar aqui nessa lateral do missal, tem aqui. Oração eucarística número 3. Aí o que eu estava falando naquela hora da fitinha? Lá na paróquia é fita verde pro oremos. Então, fita verde pro oremos. Fita vermelha para oração eucarística. Coloco fita vermelha na oração eucarística, tá? Então, olhar aqui, oração eucarística terceira. Então, nessa lateralzinha aqui vem indicando, tá? Padre, mas aí tem outros 1, 2, 3 lá embaixo. Aí vamos supor que vem lá, oração para diversas circunstâncias, número 1. Aí eu vou olhar aqui também, novamente. Ou senão eu vou lá no finalzinho do missal com os textos onde vai orientar a página que eu tenho que ir, tá? O lecionário, para a gente achar as leituras, ele é mais fácil, né? No lecionário dominical vai vir especificado, né? Só que é no A, B e C. Esse aí é outro detalhe que você tem que procurar, né? Isso, graças a Deus, facilitou muito essa questão da liturgia, né? Então, o ano litúrgico que nós estamos vivenciando é o ano B, tá? Aqui no caso, ano B. Lá no lecionário vai estar lá, ano A, ano B, ano C. Tá? Então, você vai olhar aqui primeiro, aqui ano que nós estamos, é o 15º domingo do tempo comum do ano B. Tá?
Se for durante a semana, nós vamos ter, no caso, o domingo do tempo comum, né? 15ª semana do tempo comum, que é o que estamos aqui, e é dividido em ano ímpar e ano par. 2021 é ímpar. Então, a primeira leitura é do ano ímpar, tá? Então, se você for separar durante a semana, você vai ter que observar isso, tá bom? Mas sempre olhar do domingo, qual é o ano litúrgico que nós estamos celebrando. Padre, mais uma pergunta. Qual que é a diferença do missal e do lecionário? O missal, ele tem a estrutura da missa. O que é a estrutura da missa? Né? A gente faz aquele esqueletinho, né, do que tem a sequência da missa. O que é a sequência da missa? Ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos finais, correto? Esse é o esqueleto da missa. Então, o missal traz para nós o que nós chamamos de ordinário da missa. É o ordinário da missa que vai nos orientar e nos guiar. Então, aqui tem a missa em si. O lecionário só vai trazer as leituras. No missal, nesse missal, não tem leitura. Ele tem as indicações, que é aquilo que nós chamamos de rubrica, tá? Deixa eu só pegar aqui. Rubrica, acho que eu vou ter que ir lá mais perto da câmera agora. Você quer levar lá? Rubrica é essa letrinha vermelha que tem no missal. Você pode olhar aí, ó. Tá vendo esse vermelhinho? Isso é rubrica. Então, no missal tá cheio de rubrica, né? Que são as orientações para que a gente possa celebrar, tá? Então, ele vai nos orientar. Então, ele não vai trazer a leitura. Diferente desse que eu tenho aqui, como eu disse que esse é o uso particular, né, para minhas missas de comunidades, esse aqui, ele é missal dominical da Assembleia Cristã. Ele traz, nesse livro, ele traz para nós as leituras também, tá? Então, nesse aqui que é o missal, ele é missal também, só que ele é para uso nosso, nas comunidades, ele traz a leitura. Esse aqui não. Então, ele traz dizendo assim, leitura do livro de Gênesis, capítulo tal, versículo tal. Isso ele traz. Mas esse livro que chama lecionário, traz a leitura completa do 16º domingo do tempo comum, por exemplo, tá? Então a diferença o missal traz a estrutura da missa, com seus oremos, orações eucarísticas e bênçãos, e esse aqui traz a leitura que está especificada para o dia celebrativo, tá? O último objeto que eu trouxe para mostrar é o ostensório. Tá? O ostensório. Para a exposição do Santíssimo nos momentos em que nós precisamos estar fazendo adoração. Né? E a bênção do Santíssimo nos momentos, e principalmente utilizado no Corpus Christi para a procissão do Senhor Jesus Eucarístico. Né? Então, acredito que todos conhecem essa peça, né? E tem vários modelos, vários tamanhos. Né? Então, a modelo sempre mostrando a dignidade e o respeito ao Senhor Jesus sacramentado, tá? Nas vestes litúrgicas do padre, né? As vestes litúrgicas é a túnica, né? A túnica não é batina, viu, gente? Isso aqui não é batina, a batina é preta, tá? Essa aqui é túnica. O branco sempre túnica, bege, branco, tá? Então, essa aqui é a túnica do padre. Eu não trouxe a casula, que é aquela peça comprida, grande, verde, vermelha, roxa. Tem umas que tem aí o desenho de Nossa Senhora, outras não. Mas eu trouxe a estola. A estola é o básico, né? O básico. O padre usar a estola. Então, a estola tem a roxa, tempo litúrgico, roxo, advento, quaresma, e também a celebração dos fiéis defuntos. Tá? Vermelho,
mártires e Espírito Santo. Tá? Também trouxe o que a gente mais usa na maior parte do ano, o verde, tempo comum, né? Tempo comum, verde, e o branco, que esse aqui é mais um bege, né? Mas é branco, né? Considerado branco para as festas de Nossa Senhora, tempo do Natal, tempo da Páscoa, tá? Então, celebrando sempre a pureza também na nossa igreja, tá? Trouxe também um objeto que é mais utilizado pelo padre, tá? Mas isso aqui facilita muito. Né? É o suporte para óleo, para os santos óleos. Então, para o óleo aqui, esse é para o óleo dos enfermos, que é somente, né, a utilização do padre, tá? O óleo do crisma e o óleo dos catecúmenos ou do batismo, que é para nós utilização. Temos outros objetos, padre, que são utilizados na igreja? Sim, temos, mas que não são com tanta frequência, né? Daí temos aí a capa magna, né, que não é utilizado com tanta frequência, um padre ou outro que usa, né? Temos o véu humeral, né, que é para... se eu tiver errado agora, você me acerta, que você está mais novo de teologia que eu. Que é usado para a bênção do Santíssimo, o véu humeral, né? Que é utilizado para a bênção do Santíssimo. Né? Então, esse em todas as paróquias temos, todas as paróquias que utilizamos para a bênção do Santíssimo. Um detalhe. Translado do Santíssimo, padre. Né? Tá lá o Santíssimo exposto na capela e precisa ser trazido, né, transladado até o altar. O ministro extraordinário da Sagrada Comunhão pode fazê-lo? Pode. Desde que seja, se ele estiver no ostensório, você cubra o ostensório e leve até o altar, tá? Ok? Tá lá, vai ter uma questão que eu gostaria de destacar quanto a essa questão do translado santíssimo. Tá lá, tendo um momento de oração, e a gente vai levar o Santíssimo lá. O ministro pode levar? Pode, dessa forma que eu falei. Nunca, senhor ministro, não faça isso. Levar como se você estivesse levando dessa forma, tá? Senhor ministro, dessa posição, não, tá? Por que não pode, padre? Porque às vezes pode se cometer uma interpretação meio errada. Não quer dizer que acontece aqui na nossa diocese, tá? É lá na China comunista. A interpretação de que o ministro está querendo dar a bênção do Santíssimo. Bênção do Santíssimo é reservada para o diácono e sacerdote, tá? Então, né, vou levar, né, discretamente, certo? Posso fazer a transladação? Posso, discreto, tá? Se acaso tiver uma âmbula ou uma teca como essa aqui, você pode colocar nela e levar. Daí o padre coloca no ostensório lá, tá? Ou se tiver, como tem na paróquia, algumas paróquias têm aquela fechada, né? Que daí só tira e coloca no ostensório, tá bom? Só tomar cuidado com esses exageros, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também, né? Acho que dá tempo, né? De falar um pouquinho dos exageros litúrgicos, tá? Esses são os básicos. Tá? Depois aí, às vezes, pode ter contato com outros, mas para você preparar uma missa, né? Cálice, patena, as alfaias, missal e o lecionário, tá? Sempre esteja presente na nossa caminhada, na nossa vida. E com tudo isso para a gente poder rezar, tá ok? Padre, temos mais uma pergunta aqui. Pergunta Sim. do Gustavo. Ele mandou assim: boa tarde. Noto que em certas paróquias o padre veste a túnica e a estola. A casula é opcional? A casula, ela é uma vestimenta própria do momento celebrativo, tá? É opcional no sentido do padre, tá? Como eu disse, a liturgia ela vai dizer isso para mim, mas aí o padre vai celebrar. Aqui, até inclusive, né, vou já entrar num outro ponto aqui, que vai ser que eu iria utilizar no último, mas já que entrou na pergunta do Gustavo, dizendo assim, né, que
não se deve acontecer, que isso aí é um erro litúrgico, tá? Não se deve acontecer que o sacerdote, ele deixe de vestir os paramentos que estão estabelecidos. Ao menos a estola, tá? A túnica não pode faltar. Por que a túnica não pode faltar? Revestido do ministério, tá? Então, ou ao menos a estola ele tem que estar usando. Aconteceu, isso aí eu vou falar de um fato que aconteceu lá quando eu era menino ainda, né? Quando eu nem pensava em entrar para o seminário. Mas que eu cheguei a ver um padre, né, lá na China comunista, ele celebrando somente de estola. Não. A túnica e a estola. É o básico, tá? Não tirando a dignidade, não, jamais fazendo isso. Por quê? O que acontece? É isso que eu estava citando agora. Não é um abuso cometido pelo celebrante. Que ele não cometa esse abuso. O quê? Celebrar somente de estola, né? Celebração da missa, tá? A celebração da missa. Fazer como assim? O padre chega e vai só pronto, né? Isso que eu posso fazer, o padre pode fazer isso? Pode. Quando ele for fazer um sacramental. Né? Quando ele for fazer um sacramental. Aí ele pode usar só a estola. Você quer que é sacramental, padre? Sacramental são as bênçãos. Por exemplo, uma bênção do carro. O padre pode ir só com a estola. Pode. Uma bênção no momento lá que vai estar tendo uma celebração onde vai fazer uma carreata e os carros vão passar todos ali pelo... O padre coloca só a estola. Pode. Isso aí ele pode. Mas a missa, o básico, tá? Então, às vezes, né, a casula ela faz parte, sim, ela deve ser usada. Sim, ela deve ser usada. Ela é importante, ela é uma peça litúrgica. Mas, né, pede-se que o padre celebre pelo menos com a estola, tá? Ou a paramentação completa, um dos dois, tá? Mas é como eu disse, né? Uma coisa é o que está escrito teoricamente, outra coisa é a prática lá no seu dia a dia, tá ok? Né? Mas o que não pode acontecer são os exageros litúrgicos, tá bom? Ok, Gustavo? Espero que eu respondi essa para você. Eu particularmente uso a maior parte do tempo somente a estola. Por quê? As minhas túnicas, elas são, não são, são diferentes dessa aqui. Essa aqui é uma das... A maioria das minhas túnicas, ela não permitem usar casula. Porque eu gosto, é por isso que eu estou dizendo, cada particularidade. Eu gosto de usar túnica monástica. Túnica monástica é aquela uma que tem uma gola desse tamanho, uma manga desse tamanho. Eu gosto de usar aquela lá. Então ela não permite que eu utilize a casula no sentido de, né, para mim, pelo menos, as minhas casulas que eu tenho não servem naquela túnica. Então, sempre quando eu vou usar casula, eu uso essa túnica aqui, tá? Que daí ela é fechada aqui em cima, tá? Para eu poder usar casula com aquela lá, eu teria que comprar casula monástica também, tá? Certo. Podemos partir para mais um outro ponto? Temos mais uma pergunta aqui Pode. também, padre. É do Gui Souza. Ele mandou assim: essa é uma dúvida minha que ficou. Já vi adoração com a teca sobre o altar e não o ostensório, o ministro que colocou. Isso pode? Sim. A questão da orientação é quanto à exposição do Santíssimo. O ostensório, normalmente, ele é utilizado somente para uma procissão com o Santíssimo ou a bênção do Santíssimo, tá? Quando é a questão do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, a teca. Por quê? Ele vai colocar sobre o altar. Ele não vai expor o Santíssimo para aquele momento com bênção. Não vai ter bênção. Na ausência do sacerdote, né? Se tiver padre, o padre vai expor para a bênção, tá? Então, possivelmente essa teca foi colocada lá para um momento de adoração sem o sacerdote, sem a presença do padre, tá? Então, daí você pode pôr a âmbula, pode pôr a teca, né?
mas é sem a presença do sacerdote. Se o sacerdote ou o presbítero, né, o padre, estiver presente, é que coloca-se no ostensório, tá? Ok? Outro ponto interessante que eu gostaria de dar destaque agora, né? Dá tempo, né, Luiz? Gestos litúrgicos, tá? Então, nós chamamos também de comunicação visual na liturgia. Então, os gestos litúrgicos é como, podemos dizer, a comunicação visual que nós temos, tá? Comunicação por meio de gesto, não somente como apoio da palavra, mas também como movimento corporal expressivo por si mesmo. Em ambos os casos, o gesto tem um significado, expressa uma relação e ressalta uma intenção. Por meio do gesto litúrgico, o cristão expressa suas disposições interiores, ou o ministro manifesta a ação de Deus, que acolhe, santifica e abençoa. Não importa que se trate de gestos estereotipados ou que sejam sempre os mesmos. A liturgia somente pede que sejam autênticos e que sejam realizados com naturalidade de verdade. Detalhe. Lembrar sempre disso, é naturalidade. Não vamos falar, vamos estender a mão durante a missa. Vamos bater palma. Isso não é naturalidade. A naturalidade é que aconteceu, depois eu vou estar até falando outra questão sobre essas questões de gestos, mas que entra como um erro litúrgico. Mas a questão é a seguinte, começou a tocar geralmente o hino de louvor. Vamos bater palmas. Não aconteça isso na liturgia. Mas eu estou dizendo, mas não é minha área o canto litúrgico, tá? Estou dizendo o ato de bater palmas. Né? Que não seja motivado, mas que seja espontâneo. Né? Aí começa lá o pessoal bater palma espontaneamente. Isso aí que tem que acontecer. É isso que eu estou querendo dizer aqui, tá? Padre, não é da sua cabeça isso aí? Não, tá aqui, ó. Nesse livro de liturgia, né? A liturgia da igreja, tá? Então, que seja algo espontâneo e natural, tá? O sacerdote, o padre, quando ele está celebrando, ou tem outros gestos, por exemplo, de estender a mão. Isso aí é a orientação, né? Daquilo que eu chamei de rubrica que o diácono Luiz mostrou para vocês aí de pertinho. Aquele vermelhinho. Está orientado aqui, por exemplo, no Oremos. Né? Que o sacerdote estenda os braços. No Pai Nosso, o sacerdote de braços abertos. Né? Sentido de quê? Aqui está dizendo para nós. Esse gesto do sacerdote, do ministro, não é no caso que está citando o ministro, mas é o padre, tá? De acolher, santificar e abençoar. Tá? Então, os gestos da missa por parte do padre é para nós acolhida, santificação e bênção. E nós vamos responder com nossos gestos também, acolhendo essa bênção, acolhendo esse gesto que está sendo colocado para nós, tá? A comunicação mediante o simbolismo e as imagens, em primeiro lugar, os símbolos e o sentido estrito, também os ícones e as figuras, as esfinges e representações de Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos santos, de si mesma, ou cenas de sua vida. A essa categoria de comunicação pertencem também elementos figurativos, né, como vestes, insígnias e objetos litúrgicos, como flores e outros elementos. Isso aí também para a nossa oração, tá? Então lembrar sempre, né, que toda o nosso gestual, o nosso ofertar, o nosso estender a mão, né, às vezes são gestos de acolhida, de bênção, de santificação para cada um de nós, tá? Então lembrar, né, de estender as mãos. Né? Daí temos aí as várias orientações. No Pai Nosso, né, que nós vamos acolher,
nós vamos estar dizendo, faça-se a sua vontade. Então, para os nossos gestuais, tá? Ajoelhar-se. Tem uma questão, não sei se acontece aí na comunidade, mas o ajoelhar-se, por exemplo, na hora da consagração, somente o padre permanece em pé, tá? Se tiver ministros no presbitério, coroinhas no presbitério, se tiver o diácono no presbitério, também ajoelha-se. Naquele momento de consagração, um momento de respeito, um momento de oração, tá? O silêncio após a missa, após a comunhão, silêncio sagrado para oração, para meditação, né? Então faz parte também do nosso gestual, tá? O ajoelhar-se, ele é um gesto de entrega, um gesto de adoração. Então, para nós é importante ajoelharmos durante a Santa Missa, né? Então, para fazermos esse momento de adoração, de oração, tá? Ok. Quanto aos gestos, são poucos os gestos que nós fazemos durante a missa, mas que eles têm, eu gostaria de destacar somente essa questão na qual foi citada aqui, tá? Que ele seja espontâneo, tá? Senhor ministro, senhora ministra, que ninguém vai dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, que seja algo espontâneo, você conhecendo aquela situação que você está vivenciando, tá ok? Erros litúrgicos. Isso aí, às vezes a gente se diverte com algumas situações, né? Então, não que a pessoa queira errar, mas que acontecem os erros litúrgicos, tá? Mas aí estou citando de algumas criatividades. O que acontece? O Vaticano II, ele falou para nós que nós podemos utilizar-se da criatividade nas nossas liturgias, mas que não sejam exageros, que não sejam situações exageradas, tá? Lembrar uma coisa, existem orações que são próprias do sacerdote, tá? Aí tem aqueles que às vezes convidam, vamos rezar junto. Não, é oração própria do sacerdote, né? O padre faz isso aqui na minha paróquia. Como eu disse, eu estou falando teoria, aí você está vivendo a prática, tá? Aí cada padre vai agir da sua forma. Mas algumas orações são próprias e exclusivas do padre, do sacerdote. Exemplo, o por Cristo, com Cristo e em Cristo. Tá? Outra, a oração da paz, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, é do sacerdote, tá? Então, né? Mas o padre faz, né? Então, como eu disse, está aqui no texto que eu estou dizendo para vocês, tá? Daí cada paróquia, o padre vai agir de uma forma, tá? Comportamento inconveniente dos fiéis. Conversa, barulho, alvoroço, danças. Nada disso combina com a missa. Padre, mas daí a missa vai ser chata, né? A missa não vai ser mais, né? Certamente haverá locais e circunstâncias propícias para extravasar a alegria do cristão. Tem momentos que vai para a gente poder fazer esses gestos, tá? Às vezes você quer né? Dar uma dançadinha, você tem um momento lá na vida de celebração nossa, não tem? Às vezes, aí eu utilizo o texto lá, utiliza para nós aqui. Haverá circunstâncias e locais propícios para que esta alegria cristã seja expressada. Na missa, vale a regra de ouro. O que não caberia fazer no Calvário, também não cabe fazer na missa. Tá? Estamos diante do sacrifício de Deus, do Filho de Deus. No altar, Jesus oferece ao Pai como vítima por nossos pecados. Portanto, conversar com o vizinho, atender celular, bater palma e fazer outras coreografias, na missa não é o momento. Tá? Então,
às vezes devemos estar atentos, tomar cuidado quanto a esses nossos exageros, tá? Então, principalmente, lembrar sempre de colocar o celular no silencioso, né? Então, lembrar sempre disso, tá? Acho que hoje todo mundo leva o celular para a igreja, então deixar o celular no silencioso, tá bom? Abusos também cometidos pelos sacerdotes, né? Então, às vezes, o padre fulano de tal, né? Ele, às vezes, acaba exagerando em algumas coisas. Vai lá na missa, vamos supor, agora nós não estamos tendo, porque a gente está no tempo de pandemia, mas vai lá na missa campal, né? Um lugar que acontece muita missa campal aqui em Cornélio é, por exemplo, o santuário. Aí ele vai lá de óculos escuros e de chapéu. Aí tá lá o padre, né? Ah, porque tá muito sol. Não, não cabe isso. É exagero do sacerdote que eu tô citando, viu? Então não cabe usar chapéu, óculos escuro, né? Ou improvisar um altar, né? Usar aqui, tá citando o texto, você cita um caixotinho para fazer altar? Não. Usa-se uma mesa digna, né? Algo digno. Repito, simples, mas digno. Né? Nem que seja uma mesinha. Ah, vou celebrar lá na casa da Dona Maria. Né? E a Dona Maria não tem, né? Tem uma mesinha lá, mas então, faça com dignidade aquilo, tá? Grande é o mistério da celebração eucarística, principalmente os sacerdotes, que têm a quem compete presidir em persona Christi, ou na pessoa de Cristo, dar o seu testemunho. Então, lembrar que aquilo que eu estava citando agora há pouco, eu já vi um padre celebrar somente com a estola. E um detalhe, estava de chinelo. Isso aí eu vi, tá? Então estou falando algo que eu vi. Né? Mas o que aconteceu? Uma questão, na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, aconteceram muitos maus entendidos, né? No sentido de a criatividade e adaptação. Né? A não ser sem estar falando dos abusos, tá? Então, né? A criatividade. Então, às vezes utiliza-se da reforma litúrgica para usar desculpa. Não. Repito, foi feita algumas modificações na reforma litúrgica. Uma das principais dela foi que se rezasse na língua vernácula e de frente para o povo, né? Então, mas é sempre lembrar de que não devemos cometer exageros na liturgia. Né? Repito lá em cima, regra de ouro, que não caberia no Calvário, não cabe fazer na missa. Lembrando do sacrifício de Cristo. Daí surgem também experimentações e abusos, improvisações, uma verdadeira Babel litúrgica. Mais uma vez, lembrando que missa não é lugar para experimentos. É lugar para ficar fazendo experiência, tá? Então, lembrar disso, que a missa é o sacrifício de Cristo Jesus. Quais são os abusos litúrgicos? Eu vou dar uns exemplos. Aí, se você souber mais alguns, você já guarda aí para você ou põe aqui na mensagem que manda aqui para o diácono para falar, fazer um comentarinho, tá? Abuso litúrgico, modificar os textos. Cesse a prática reprovável de que os sacerdotes, os diáconos, mesmo os fiéis leigos, modificam e variam o seu próprio arbítrio, aqui ou ali, os textos da Sagrada Escritura que eles pronunciam. Quando fazem isso, trazem instabilidade à celebração da Sagrada Liturgia e, não raramente, adulteram o sentido autêntico da liturgia. Então, não modificar os textos litúrgicos, tá? Pedir aos fiéis, olha aqui, um erro
eu não tive, nesses anos aí que eu tenho de caminhada de igreja, e meus 8 anos de presbitério, eu não tive a experiência de ver acontecer isso, mas acontece. Pedir aos fiéis que acompanhem o sacerdote na oração eucarística. Gente, a oração eucarística é do padre. Tá? O padre que tem que ir, né? É por sua natureza o cume de toda a celebração e é própria e exclusiva do sacerdote em virtude da sua ordenação. Tá? A oração eucarística, portanto, deve ser pronunciada em sua totalidade, ou seja, 100%, tão somente pelo sacerdote. Tá? O padre. Não, pede para o ministro, né? Faz aí aqui, o bispo não está aqui, então você faz aqui no meu lugar. Não. Tá? Interromper o rito da missa para intercalar orações não previstas. Ou seja, como se eu estivesse narrando a oração eucarística ou algum outro texto. Não. Não fazer isso, não pode. Ou agregar orações de cura e libertação, aquelas previstas que não estão previstas no missal, súplicas, ou simplesmente fazer comentários depois da consagração. Olha, toma cuidado quanto a isso. Se você vê, vamos fazer correção fraterna, tá bom? Nem que você leve uma bronquinha depois, né? Mas faz uma correção fraterna, né? Ô, padre, isso aqui eu faço questão de destacar para evitar essas situações, tá? Porque já que não se pode mudar os textos litúrgicos, durante a oração eucarística também não vai ficar fazendo comentarinho, né? Então, isso aí o padre também tem que observar. Não confiar, não entregar a homilia para leigos. Tem padre que às vezes, isso aí aconteceu comigo quando eu era seminarista, né? E pegar de surpresa ainda, né? Faz homilia aí hoje. Não. Se o padre falar para você fazer homilia, fala, não, padre, é sua. Tá? A homilia poderá ser suprimida nas missas durante a semana. Pode-se não fazer homilia durante a semana, mas a rigor das dominicais deverá ser feita. No domingo tem que fazer homilia. Normalmente pelo sacerdote, presidente, ou ele pode delegar outro sacerdote concelebrante, de acordo com as circunstâncias. Também pode pedir para um diácono. No caso, o diácono Luiz, falo para ele, diácono, hoje você faz a reflexão, você faz a homilia na missa. Isso você pode fazer. Não com frequência, mas um domingo ou outro em que ele estiver junto comigo na celebração. Porém, aos leigos não, porque a homilia também é do padre. Olha, outra questão polêmica, delicada, e que o padre, ou também você que for ministro da palavra, exercitar o ministério da palavra, toma cuidado. Tá? Toma cuidado para não fazer o quê? Aproveitar a homilia para falar de temas que não estão relacionados às leituras. Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, se você for fazer celebração, ou se o padre está fazendo a missa e está usando, ele está saindo fora da liturgia, está cometendo um erro litúrgico, tá? Você também. Então, quando você for preparar a sua homilia, sua reflexão, porque agora eu estou me referindo do seu trabalho, se acaso você precisar fazer uma celebração que o padre não esteja lá. Prepare em cima dos textos bíblicos do dia. Tá? Então, sempre procurar isso, tá ok? Outra questão, ministro da Eucaristia. Você não vai ser ministro da Eucaristia, porque o ministro da Eucaristia é o padre. Você é o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Tá? O ministro da Eucaristia é o padre. Tá bom? Como eu vou utilizar o ministro? O seu trabalho, como que vai ser? Se acaso, tem que se observar quanto a
o tamanho do lugar onde você está atuando, né? Se for um lugar pequeno e tiver pouca gente, não precisa, o padre tem que distribuir a Eucaristia, tá ok? Outra situação, né? Não sei se acontece aí na sua comunidade, mas também não deve acontecer. Sabe, no momento da fração do pão, na hora do cordeiro, o padre não deve colocar, né, os ministros não devem pegar a Eucaristia. Só o padre, naquele momento, que ele vai fazer assim: felizes os convidados para ser do Senhor, eis o Cristo Cordeiro. Só o padre, tá? Então, nesse momento, é o momento em que o padre vai apresentar a Eucaristia, tá? Depois, na nossa atividade como ministro, tá? A comunhão, a distribuição da Eucaristia, como que ela deve acontecer, né? Pode-se comungar, né, de pé ou de joelhos. As orientações antes da pandemia, de quem se comunga de joelho, é que receba na boca, mas, devido à pandemia, né, a orientação é que você receba a Sagrada Comunhão nas mãos, né? Eu não lembro, certo? Faz tempo que eu não recebo a Eucaristia na mão assim, porque eu comungo, né? Que daí aqui também está dizendo, né? Então você faz assim ou faz a pinça, tá? Mesmo que você se ajoelhe. Se você se ajoelhar para receber a Eucaristia, devido à pandemia, não está entregando a Eucaristia na boca, tá? Então, né, mas é um direito, né? Se fora a pandemia, está dizendo aqui o texto: pode-se comungar de joelhos ou de pé. Quando se comunga de pé, recomenda-se fazer a reverência, né? Fazer a reverência antes de você receber a Eucaristia. O fiel sempre tem o direito de escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se quer receber na mão o sacramento. A forma tradicional, né, de acordo com a sua orientação, tá? Então, lembrar sempre disso, né? Então, devido à pandemia, se você se ajoelhar, o padre pode entregar na sua mão, tá? Então, para a gente ter esse cuidado, tá ok? Não é permitido que o ministro ou, né, o fiel, ele vai lá e pegue a própria Eucaristia. Quem tem que entregar é o padre ou o diácono pro ministro, tá? Lá no altar, certo? E mesmo lá na hora de distribuição. Por isso nós temos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão receber a Eucaristia do padre e vão levar a Eucaristia lá para a comunidade, tá ok? Padre Cleiton, o Gustavo também mandou uma pergunta aqui dizendo assim: já presenciei missas em que a homilia não consiste na explanação das leituras. Isto é lícito? Exatamente, é isso que eu estava falando aqui, né? Gustavo, ó, aqui o texto, antes de falar da distribuição da Eucaristia, estava dizendo assim: não usar da homilia para falar de temas que não guardam relação com as leituras, certo? Aí vamos citar lá o exemplo da China comunista de novo. O padre é amigo do candidato a prefeito da cidade. E ele vai fazer um comentarinho lá para incentivar o pessoal a votar no fulano. Não. Ah, o padre brigou com o prefeito. Vai falar do prefeito na homilia. Não. Isso não deve acontecer. Tanto é que a homilia é sentar e ver a realidade da comunidade. O que interessa a comunidade dentro da palavra de Deus? Né? Ah, então não pode fazer comentários da situação que nós estamos vivendo. Se cabe dentro do texto bíblico, deve fazer. O que não deve falar, coisas pessoais, por exemplo, né? Que eu acabei de citar, o padre brigou com o prefeito. E ele vai falar mal do prefeito na homilia. Não estou dizendo que isso acontece, eu estou dizendo que pode acontecer. Tá? Então, tomar cuidado quanto a isso. Ah, são coisas que estão acontecendo no Brasil. É algo pertinente
a comunidade em geral, a comunidade. Por exemplo, falar da pandemia na homilia, da situação que está na nossa realidade que está aí. Por exemplo, no município não está tá atrasada a vacinação, está com a situação pandêmica caótica. Posso me referir, fazer menção? Nesse caso, sim, porque não se refere a um indivíduo especificamente, mas se refere à comunidade. O que a homilia tem de levar, tem que levar para nós? Uma orientação para a nossa vida de comunidade, para a nossa vida diária. Então, o que a palavra de Deus tem a ver, por exemplo, com esta situação? Então, nós podemos ver, por exemplo, o que eu dizia na reflexão inicial, quando fala da nossa vivência como peregrinos. Então, colocar isso na nossa realidade. Será que eu estou peregrinando? Então, sempre buscar isso, né? Falar dos temas que estão relacionados à palavra de Deus, porém, né, se acaso acontecer um fato que diz respeito a toda uma comunidade, não é somente ao indivíduo, tá? Então, não colocar picuinhas, né? Vamos usar o termo certo, não colocar picuinhas no que está acontecendo. Certo? Padre Cleiton, nós gostaríamos de agradecer muito o senhor por este momento tão sábio, tão profundo de estudo sobre a liturgia. Com certeza ajudou a clarificar muitas dúvidas que os nossos irmãos tinham. É um aprendizado gradativo. Vocês, evidentemente, o Padre Cleiton apresentou aqui os objetos, talvez na tela assim não consiga ver muito bem, mas depois na sua paróquia, o seu pároco ou o coordenador dos ministros da sua paróquia também vai novamente explicar para você presencialmente, vai dar algumas dicas, mas isso que o Padre Cleiton falou para nós foi de profunda valia da teologia da liturgia. Perceber que liturgia, como o Padre Cleiton disse, não é simplesmente um monte de gestos vazios, mas eles expressam o significado em relação a Cristo Jesus. Eu acho que isso ficou muito claro para nós. Vocês mandaram dúvidas, se tiverem dúvidas ainda podem estar encaminhando aqui, que a gente ainda pode passar aqui para o Padre Cleiton, mas dizer que esse também, não se assustem, é bastante conteúdo, são muitos objetos, na verdade, como o Padre Cleiton disse, tem muitos outros objetos ainda, mas aqui é uma introdução, e gradativamente nós vamos retomando. Nós fizemos uma apostila também com todos os objetos litúrgicos, com as cores litúrgicas, com os paramentos litúrgicos, e encaminhamos no grupo para vocês ontem. Vou estar caminhando novamente no final dessa formação, e vocês também podem entrar em contato conosco, na paróquia de você, com o pároco ou com o seu coordenador, mas também sempre estamos à disposição para sanar dúvidas. Mas agora, gostaria mesmo de elevar a gratidão ao Padre Cleiton, né, que tão prontamente esteve aqui, trouxe os objetos lá da catedral para nos mostrar, com muita prestatividade, prontidão. E que Deus abençoe, Padre Cleiton, a bondade do Senhor, a generosidade, a disponibilidade de estar sempre aí nos auxiliando, nos ajudando. Padre Cleiton, como a gente disse, ele é o cerimoniário da diocese, né? Ele que cuida das cerimônias, das liturgias ali em relação ao bispo, quando tem as missas que toda a diocese participa. Tem muito conhecimento a nos oferecer e com certeza nos trouxe aí indicações muito válidas que vão ser confirmadas, esclarecidas também nas paróquias. Eu convido para que nós que estamos aqui nessa sala e vocês também que nos acompanham, para que possamos saudar o Padre Cleiton com uma salva de palmas. Muito obrigado, Padre Cleiton. Muito obrigado mesmo, viu? Deus abençoe a bondade do Senhor. Só lembrar a última coisa, que, como eu disse, que é teoria. Na prática, na sua paróquia, converse com o seu pároco, e aí você vai aprendendo liturgia na prática, tá? Teoria é bonito, é conteúdo, mas também aprender na prática, no dia a dia, que nós vamos nos aperfeiçoando. Muito obrigado.